Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Todos aqueles que vão morar no céu com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Amém. Melhorou quando vocês lembraram que vão morar no céu. É quando eu só cumprimentei, pastor. O pessoal foi mais uma vez assim, mais ou menos. Quando lembrei que vai morar no céu, e todo mundo quis lembrar que vai carimbar, né? Aleluia. Os irmãos podem sentar, podem ficar à vontade. É motivo de alegria e eu quero agradecer mesmo imensamente essa oportunidade e inclusive confiança também do pastor e todos que fazem parte desse ministério também por me confiado nessa oportunidade. Estava verificando, presbítero, fiz algumas anotações. Eu ando muito com esse caderno aqui, fica parecendo até um estudante, mas é porque eu gosto de ficar fazendo as anotações e não para. Eu sou muito esquecido. Se eu não anotar, eu esqueço. O presbítero, o senhor foi usado poderosamente aí. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque cada oportunidade aqui, até mesmo a irmã que está aqui atrás da pilastra, né, ela foi usada para ela mesmo, como ela disse, e realmente a palavra ela vai para lá e vem para cá, né? Então é uma espada de dois gumes. Então ela acha que foi só para ela, mas não. Minha esposa também, cada um pegou a sua parte também, né, Lô? Louvo a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Minha esposa está acompanhando, meu filho e toda a amada igreja. E o que eu anotei sobre o que o senhor estava louvando foi: eu não vou descansar até que o Senhor venha. Quantos aqui só querem descansar? E não digo só aqui, eu falo de modo geral a igreja, quem faz parte do corpo de Cristo. Não vou para o culto não, que eu vou descansar, estou cansado. Aí eu creio que se o Senhor não estivesse na marcha, não estivesse na busca, como é que o milagre vai acontecer na vida do Senhor? Porque na verdade, quando a gente esquece das nossas dores, aí eu já vou para o louvor que ela falou, das cicatrizes. E é justamente as cicatrizes que faz a gente continuar marchando. E as cicatrizes que ficou ou aqui deixaram nas nossas vidas, é para a gente somente olhar: cicatriz, tudo aí é para eu lembrar que o foco é Jesus. Não use as cicatrizes da vida para largar tudo e para falar não vou mais. As cicatrizes e as marcas que o Evangelho deixa nas nossas vidas é para continuarmos à frente. Seja lá onde você passou, seja lá o que você levou, porque Paulo mesmo disse: quem mais tem marcas depois do próprio Cristo era ele mesmo. Então hoje em dia vivemos de fato em um evangelho mais light. A gente às vezes tem marcas, às vezes de calúnia, difamação, mas nada comparado às chicotadas, nada comparado a tudo aquilo que o nosso Cristo levou, nada comparado com pedradas e açoites, nada. Então não pare, continue, e quem porventura pensou, tem que continuar, porque muitas vezes a pessoa fala: vou parar, é só um tempo. Não é tempo. Não é tempo de parar em pensar, porque quando a gente para, até em local indevido, que está vindo por trás passa pela frente, passa na frente e passa por cima. Não vamos deixar que as adversidades venham nos parar. Glória a Deus. E mais uma parte do louvor que o Senhor louvou, falou: diante o teu altar. É muito importante a gente estar com a vida diante do altar do Senhor, porque a gente sabe que quem vai estar cuidando de mim, de você, é Ele. E depois o Senhor ainda sendo usado, mas ainda no louvor, é maravilha. E é aquela coisa: se eu saísse daqui eu já estava com minha fatia já garantida, e cada um aqui já recebeu, tanto das intercessões do início do culto, quanto dos louvores e nessas oportunidades também. Infinito, ousado amor de Deus. Infinito. Não tem como a gente olhar para o mar, a gente chega na ponta do mar que a gente não consegue ver onde é que ele vai acabar. Infinito, ousado amor de Deus. Quantas coisas, quantos laços de morte já foi passado, já foi cortado por amor. Tem pessoas que dependem justamente da sua caminhada para que outros fiquem de pé. Paulo estava, ainda não entrei na palavra não, pastor, daqui a pouco só
um pouquinho das oportunidades aqui que eu consegui observar. E eu estava observando que esse infinito e ousado amor que larga tudo, larga as 99 para ir buscar. Quantos de nós em algum momento já estávamos perdidos e ele ainda assim foi nos buscar? Eu falo por mim mesmo, né? Eu falo por mim mesmo. E Paulo, enquanto ele estava encarcerado, enquanto ele estava preso, ele confessou e falou que tinha alguém, um amigo dele, que pegou uma enfermidade para a morte, mas a morte foi cancelada por amor de Paulo, para Paulo não sofrer duas vezes, para não sofrer pela enfermidade do amigo que iria morrer. Imagine sofrer ainda porque está preso. E a palavra ainda assim é para você não parar, porque se você parar, quantos às vezes ainda estão sendo poupados por amor da tua vida? E o que Deus faz é isso. O propósito é com você. O propósito é para que você continue, porque você vai ser canal de bênção, não necessariamente para dentro da sua casa, mas para pessoas que você vai estar passando, seja no trabalho, seja na condução, não é isso? Porque o Senhor é canal de bênção, porque quem está por trás do volante tem a obrigação de mostrar quem ele é na presença de Deus, com a palavra, e cada um de nós aqui temos que mostrar esse ousado amor que um dia nos caçou, que um dia nos pegou, para podermos transbordar para os outros também. Aleluia! E ainda assim o presbítero falou: me ensina a clamar e me ensina a disciplinar. Aclamar é disciplinar. A disciplina vem de doutrina, vem de ensinamento. Me ensina. Então a gente se coloca na posição de estudante, querendo cada vez mais, porque é assim que Deus faz. Em Tiago fala que aquele que não tem sabedoria pode pedir que o Senhor dá. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Teve o louvor que a irmã também louvou ali também, falando de não poder parar. Então, praticamente as palavras, todas elas nos louvores, se casando para cada um de nós aqui. Tem pessoas aqui nesse ambiente que não pode dar espaço para a tristeza, porque a tristeza ela começa corroendo e depois vem a depressão. Tem pessoas neste lugar que eu estou falando referente a indício de depressão. Você não veio aqui, não foi por acaso. Incline sua cabeça para frente, feche seus olhos, por favor. Senhor da glória, toma, Senhor, em concordância com tudo que já foi orado, com as oportunidades, Senhor da glória, nesse momento, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, amarra o valente. Se tiver qualquer mal oculto, escondido, que o Senhor venha, Senhor da glória, com o teu sopro, com o sopro do teu Santo Espírito, não venha atrapalhar o culto, não venha atrapalhar o andamento, meu querido Deus. Toda raiz e amargura que estiver no fundo, no profundo, onde eu não posso ir, mas tu sabes, Senhor da glória, que cada um venha entender que este teu ousado amor faz isso que estamos fazendo aqui. Vamos aonde a medicina mesmo, ela nem sequer imagina. Onde então loucos então pela cruz, eles oram e o Senhor cura. Onde loucos com indício e possibilidade de câncer, o Senhor cancela. O Senhor é aquele Senhor que visita todos aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Senhor da glória, que essa comunidade venha dar valor a esta porta. E por que eu falo isso? Porque a palavra me ensina e nos ensina que nós não sabemos dimensão nem profundidade no alcance da tua palavra. Se tiver alguém acamado nessa circunvizinhança, que ele venha levantar e depois venha dar testemunho. Eu creio que o anjo da cura já está passeando neste lugar. Meu Senhor da glória, estaciona a tua nuvem de glória nesse lugar. Senhor, faz com que cada um venha sair renovado, impactado com a tua palavra. Meu querido Deus, amado Pai, eu não aceito enfermidade neste lugar, meu Senhor, exceto se for parte do teu processo que o Senhor permite para mudar o caráter de cada um. Mas enfermidade, semente plantada pelo inimigo, o inimigo das nossas almas, nesse momento eu cancelo. Trabalhos contrários, meu Senhor da glória,
momento. Meu Senhor da glória, visita com livramento, visita, meu Senhor da glória, desfazendo toda a palavra das trevas, palavra de maldição, palavra contrária, oração contrária. Querido Deus, amado Pai, eu desfaço toda a obra contrária, obra das trevas feita nas últimas horas, renovada, alimentada, para que a casa não prospere, para que também, meu Senhor da glória, para que o casamento não venha a dar certo, para que a área financeira venha a ser fechada. Então todos esses trabalhos que foram feitos nas últimas horas, eu cancelo, que a prosperidade, a paz, a saúde venha alcançar. Meu Senhor, eu, Senhor da glória, visita cada um, vai trazendo algo novo em sonho que precisa ser tirado dentro das vossas casas. É o Senhor que sabe o que está no oculto. Senhor, creio na vitória da tua igreja e damos graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, graças a Deus. A palavra está em Apocalipse. E quando a pastora falou, a senhora também só foi confirmando a palavra aqui também, que está em Apocalipse. E a própria missionária também, tem os dois também sendo usados para confirmar a palavra em Apocalipse. Apocalipse é as cartas à igreja. E eu fiz as anotações para realmente não esquecer. Aí minha esposa falou, isso não é ensino não, viu? Vê se diminui isso daí, mas eu não consegui, são 2 páginas. Mas vamos ver o que é que Deus vai fazer nesse momento. As cartas às igrejas. E quando, em Apocalipse 2, quando vem, pode ficar sentado, meus irmãos, pode ficar à vontade. Essas cartas às igrejas são eventos que foi revelado ao apóstolo João e já aconteceu. Só que são referências de pessoas e de igrejas que têm as características do Apocalipse. As igrejas do Apocalipse da visão do apóstolo João. Em Apocalipse 2, para abertura, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E na proporção que eu vou lendo, que eu vou ministrando isso para o seu coração, eu quero que você se identifique com que tipo de igreja você é, com qual tipo de corpo você faz parte. E como Deus fala, eu botei essa interrogação aqui, como Deus fala contigo e como Ele tem falado. Aí vem a menina e a irmã ali no fundo e fala, Ele tem falado comigo. Eu falei, tá bom, você já entendi também. Então, eu já tinha colocado, como Deus fala contigo. Pergunta ao seu irmão aí, bate no ombro dele para ele não dormir e fala aí, como Deus fala contigo. E pergunta mais uma vez, como Ele tem falado. Às vezes Deus fala com a igreja, fala com os seus, fala com os marcados pela promessa. Ele fala de diversas formas. Fala no fundo com a imagem, com a escritura escrita no fundo de um carro. Ele vai falando de diversas formas. Só que ele deixa mensagens, mas a gente às vezes não está atento. E essas igrejas que o apóstolo João escreveu essas cartas, muitas dessas igrejas estavam desatentas e outras foi feito alguns alertas. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E ele começa: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, que é o trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Achastes mentirosos e tendes perseverança e suportastes a prova por causa do meu nome e não deixastes esmorecer. Aí a pastora falou, não neguei. Aí a missionária também falou, não neguei. Então, cristãos, igreja, passa por processos e ela tem que ser achada como a igreja de Éfeso e outra também que a gente vai ver à frente, que não negou o nome. Só que no versículo 4 ele fala, ele quem? Jesus escrevendo, falando para João, tenho porém contra ti
e o que é que ele tem contra a igreja de Éfeso. Lembrando que a igreja de Éfeso era uma igreja repleta dos dons espirituais, porque foi então uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então conseguiu pegar diversos feiticeiros. Paulo foi em barzinhos, foi em diversos lugares, pegar e conseguiu se fazer de besta, se colocar em lugares impensáveis por alguns, que porventura, Maurício, eu vou estar dentro de um bar. O pessoal fala, e agora o evangelho está dentro do bar, está fazendo o quê? Mas só que Paulo, devemos então não ser julgadores e aguardar as coisas e desenrolar. Porque às vezes tem lugar que Deus vai nos levar e às vezes o pensamento vai falar da seguinte forma: não vai lá não, porque aqui a igreja vai pensar em mim. Se me acharem conversando então dentro de um bar. Eu antigamente andava dentro de um bar, mas eu sabia que era com propósito e não era bebendo não. E eu depois, no Lago do Dedezeiros, eu depois de fazer uns treinos ali naquela área de esporte, depois eu entrava no bar só para comer 2 ovos. E naquele momento que eu comia 2 ovos ali, era o momento que eu estava semeando a palavra. E em Paulo, quando ele semeou, ele se fez de louco para confundir justamente os sábios. E a igreja de Éfeso foi uma igreja que cresceu de uma forma tão grande e ela ficou parecida com a igreja de Corinto, com os dons espirituais. Como eu posso falar? Como eu posso afirmar isso para vocês? A igreja de Éfeso, ela tinha os dons sendo operantes, não dons paralisados. Então, hoje, às vezes a gente acaba tomando cuidado por conta da religiosidade. Eu não vou não, porque vão pensar mal. Eu não vou não, tem um recado de Deus ali, mas a pessoa está com depressão, mas ali não vou não, o que é que vão achar? Vão falar isso. Então, às vezes, o se e o que vão falar, mas deixa, porque é Deus que está. Então, quem te manda em lugares impensáveis, quem vai sondar os pensamentos e os corações? Já pensou se uma vitória sua estiver amarrada e sendo destravada depois do primeiro passo? É necessário eu e você termos a sensibilidade da parte de Deus para saber se é para ir ou não é para ir. Porque o Espírito Santo, como a irmã falou, que ele fala e ele nos orienta. Quando não estamos sensíveis, ele usa pessoas para falar conosco. Ele dá alertas para que fiquemos então em estado de alerta ou não. Quantas pessoas eu costumo falar, quantas pessoas que são usadas para outras pessoas para falar, não vá não, meu filho. E quantos até nessa comunidade e na circunvizinhança não têm ouvido a voz de Deus por intermédio de pessoas. Pessoas que estavam com a morte marcada e essa quase foi cancelada, mas algumas mortes aconteceram por não ter dado ouvido. É necessário que a igreja desperte e é necessário que nós, como boca de Deus, porque a Bíblia fala que somos boca de Deus, como justiça de Deus na terra, caso estejamos com a vida de fato no altar, então é necessário que o mundo nos veja e fale, ali vai realmente um homem e uma mulher de Deus. Ali vai um canal de bênção para a minha vida. E essa igreja de Éfeso tem apenas esse alerta que eu espero que eu e você não seja encontrado dessa forma. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Voltar às primeiras obras. Voltar às primeiras obras aí já é questão de cristãos que já têm uma caminhada. Nesse caso, se porventura tiver alguém que está iniciando, essa parte da igreja não cabe a você. Mas com toda certeza alguém aqui já sabe, porque a palavra ela fala e não é com as paredes. A segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Estas coisas diz o primeiro, o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Quantas pessoas ou quantos às vezes olham quando a gente fala de pobreza, a gente olha para a necessidade.
Quantos vasos de honra da parte de Deus que a gente fala, que muitos, até o próprio mundo, fala assim, ó, não é vaso de Deus? Por que está dessa forma? Só que esse contexto da igreja de Esmirna, olha que coisa, olha que situação, conheça a tua tribulação. Então ele sabe como é que aquela igreja estava sendo tentada. Tribulação vem de 3 vezes mais, vem de trigo. Então é algo acima e acima e acima de algo que é difícil. Então é multiplicado por 3. Então se passa alguém e dá uma fechada de carro uma vez no dia, então durante o dia passou 3, fechou ele na rua e ainda soltou desaforo. Porém, no fundo, aí o próprio Jesus fala, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Então, apesar de tudo, ele olha e fala, não, está faltando isso, mas tu és rico. E o próprio Espírito me lembra para falar que Paulo, quando pareceu que estava em tribulação, a resposta da oração foi, a minha graça te basta. Quantos não dormem como eu e você tem dormido? Porque a graça dele, ela é fiel até mesmo para nos dar um sono reparador. Aleluia! E a blasfêmia dos que assim se declaram como judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Então, o presbítero aqui, ele foi usado, pastor, evangelista, né? Foi usado e falou assim, não temas. E o senhor falou que a médica, né? Olhou para o senhor e falou que viu que o senhor não caiu na dela, o senhor se manteve então sereno, aí ela pegou e foi fazer outra coisa. Então, a paz de espírito que o próprio Jesus nos dá é a paz que o mundo não consegue dar. Pessoas podem ir para um lado, podem ir para o outro, mas sempre vai estar faltando algo. Nós, quando temos tudo que é esse Jesus, não ligue se faltou algo. Não é porque você está em falta com Deus, é porque tem pessoas que é necessário passar de uma certa forma. Não devemos olhar quem está prosperando mais e quem está prosperando menos, porque Deus sabe tratar cada um. Na oração, quando eu falei enfermidades que o Senhor permitiu, então não adianta então eu fazer uma oração para desfazer com algo que Deus permitiu. Não adianta os amigos de Jó orar para estancar o que ele estava passando, porque Deus permitiu. Então tem questões que é Deus que permite. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente e ela falou que o marido dela, ele está uma seda, só que ela disse que ele antes já tinha tentado acabar com o relacionamento, mas ela disse agora ele está com uma enfermidade e ele está um amor. Então tem coisas que Deus permite para forjar o caráter. Tem pessoas que podem até estar com idade avançada, mas o momento de tratar é aquele momento ali. Então Deus é especialista em tratar com qualquer um que Ele queira salvar. Glória a Deus! Continuando em Esmirna. E todas essas cartas no final ele ainda fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Eis que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas. E aqui só uma confirmação daquilo que eu falei. Porque eu falei que já aconteceu, porém são características de igrejas atuais. Então, praticamente, tem muitas pessoas que podem, e eu falo cristãos, ou que estão debaixo da promessa, que moram em um lugar que, de fato, a vizinhança, você sabe que tem trabalhado e que continua e trabalha com questões de ocultismo. Mas, aí aqui ele mesmo fala que eu conheço um lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Tem um lugar que a gente fala assim, meu Deus, que lugar pesado é esse? Muitas pessoas, às vezes você sente que é pesado.
E às vezes, sabendo que é pesado, você quer até evitar certos horários em alguns locais. Isso justamente já entra a questão da vigilância mesmo do crente. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E uma vírgula. Balaão. Balaão, ele então foi profeta de Deus. Quem lembra de Balaão que a mula parou? A mula parou Balaão. Balaão tinha o quê? Balaão tinha dons espirituais. Os dons que ele tinha, o próprio Deus então permitiu. E por que eu falo que era profeta de Deus? Porque Balaão, ele ouvia Deus falar com ele. Então ele era a boca de Deus. Só que ele deixou um ensinamento muito forte, porque ele mesmo disse que não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Só que o que era a doutrina de Balaão? Além dos dons espirituais, os dons, a visão, as estratégias que ele tinha no reino espiritual, ele tentou armar ciladas. Então as ciladas que Balaão tentou armar, às vezes tem pessoas que estão até travestidos de igreja, estão orando, estão falando, estão até subindo o monte, mas no fundo estão armando ciladas para o próprio irmão. Aí quer dizer, que tipo de marca de cristão é esse? É esse que então vem na doutrina de Balaão, porque ele sabia que não tinha como derrubar o povo de Deus e no tocante ao próprio Deus, e sim fazer com que ele desviasse o povo de Deus, desviasse daquilo que Deus amava. E então ele começou a orientar para que o povo de Israel, eles caíssem na tentação da prostituição. Além da prostituição eu digo em dois tocantes, tanto com relacionamentos a outros deuses, e até mesmo usando mulheres também para tentar fazer com que eles desviassem. E quando eu falo também de palavras contrárias, oração de cristão não é Deus, mata ele. Não. Então é oração de feiticeiro, cuidado. Porque às vezes o cara ou a mulher pode estar até indo para a igreja, mas Senhor, mata, Senhor, é oração de feiticeiro. E Apocalipse mesmo fala que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. E porque eu falo que oração, esse tipo de oração é oração de feiticeiro. E em 2 Samuel também 11:23 fala, salvo não me engano, 11:23 fala justamente da feitiçaria, o que é que ele também entende. O profeta Samuel estava entendendo como feitiçaria, que até a rebelião, na visão de Deus, é pecado de feitiçaria também. É uma série de coisas, de ensinos que a própria palavra nos traz, para que a gente venha então melhorar aquilo que o Espírito está falando com cada um. Porque de todas essas cartas, Deus vai falar com cada um de uma forma diferente. Se orar então dessa forma, vai passar a vigiar. Porque tem dessas igrejas aqui que eu anotei que estava faltando foi justamente a vigilância. Essa foi a igreja de Pérgamo. E ele, quando fala, ele falou que tentou armar, ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Vamos para Tiatira. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras. E pode observar que nessa visão aqui, que ele começa a falar antes de começar cada carta, ele começa a falar características de Jesus. E esse que estava morto e reviveu, esse que tem o pé polido, ele dá várias características do Jesus. E quando ele fala aqui de pé polido, a gente volta lá para Daniel e a gente vê que até lá no próprio Daniel
tem esse ensinamento que Nabucodonosor, quando olha para dentro da fornalha, ele olha para dentro da fornalha e fala que o ser que ele viu dentro da fornalha tinha também como um pé escolhido. Todas as cartas ele sempre começa e falando: conheço as tuas obras. Essa carta que estamos agora em Tiatira, ele fala mais uma vez: conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé. Toca no ombro do teu irmão e pergunta a ele aí: como é que estão as tuas obras diante do Senhor? A tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É uma igreja que de fato até acordou. Por que uma igreja que acordou? Ele fala, o próprio Jesus disse que as tuas obras, as últimas, foi melhor do que a primeira. Então tem muita gente que começou muito mal, porém agora no final da carreira, ou até agora na caminhada, está de uma forma que se fala: caramba, não é que deu certo? Só que antes era motivo de vergonha. As pessoas olhavam e falavam: isso é marca de crente? Mas hoje, com a caminhada e restauração do Evangelho, e nessa passagem aqui em Apocalipse de Tiatira, ele fala que as tuas últimas obras foi melhor do que a primeira. Então isso é a confirmação que os olhos do nosso Jesus, como chama de fogo, vê o que a gente faz no oculto, vê e acompanha aquilo que a gente faz. Nessas oportunidades dentro do carro, pastor, teve um cliente falando comigo. Ele falou assim, ele começou a acompanhar um louvor. Aí eu falei: opa, qualquer um que entra durante a condução e começa a louvar algo acompanhando que está tocando, que nem eu sei louvar e que nem eu sei acompanhar, eu falo: tu está fora da presença há quanto tempo? Aí eu já afirmo, não é perguntando. Aí eu falo: você não precisa nem falar, porque se esse louvor nem eu mesmo sei, e você sabe, então eu sei que ele entrou no Evangelho primeiro do que eu. Porque se eu não conhecia e ele, mesmo ali aparentemente parecendo que não é cristão, como o mundo anda, mas louvando e cantando. Aí ele falou assim: isso é sempre, viu? É com regularidade mesmo que isso acontece. Aí a pessoa falou assim comigo, foi anteontem. Aí falou assim, eu perguntei: você está fora da presença há quanto tempo? Aí falou, antes dessa pergunta, eu falei assim para ele: rapaz, tu louva e está louvando o que nem eu sei louvar. Está fora da presença há quanto tempo, rapaz? Aí ele: não, da presença eu nunca saí não, só estou afastado. Aí eu falei para ele assim: posso fazer uma leve correção, rapaz? Da presença você saiu, porque às vezes o que a gente está fazendo no oculto é o que afasta Deus de nós. Porém, os olhos dele estão como chama de fogo sobre toda a terra, e ele contemplando tanto o bom quanto o mal. Então ele disse depois que ele é levita. Eu falei: você é levita, então grandes coisas aconteciam, você louvava, né? Aí ele começou a falar, mas eu saí e começou a colocar então situações que, desculpas. E eu falei para ele: rapaz, mas é importante despertar, e é o que Deus tem contigo no louvor, ele quer fazer. E então, às vezes, e eu até falo para alguns clientes, eu falo: daqui não tem nem mais para onde correr, a porta está bloqueada, aí a gente vai continuar indo, e você não vai nem poder destravar o carro e nem pular. Então, pessoas que às vezes correm de uma palavra, Deus até cria essa situação em um aplicativo, coloca e acaba parando dentro do carro. Então, e essa sensibilidade a gente tem que ter de saber, não é de julgar, mas sim de sondar e ver o que é que a pessoa está precisando ouvir, não o que ela quer, mas o que precisa para correção e salvação mesmo. E aqui eu creio que algo acontece no reino espiritual depois daquela palavra semeada. Porque aqui então, para o mal, quando alguém levanta a mão, estende, profere uma maldição, tem algo, pragueja alguém, vai acontecer. Porque a palavra tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Porque é que então nós, como cristãos, porque é que então não podemos usar a palavra para surtir efeito e aguardar só acontecer? Essa igreja
Agora ela tem um alerta muito forte também. Voltando para Tiatira: as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, olha o que Jesus traz como alerta. Tenho, porém, contra ti, igreja, cada um de nós, caso essa igreja fale com você, que tolerastes que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas anda seduzindo os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Quando a gente fala de prostituição, fala de não necessariamente de homem e mulher, mas de outros relacionamentos com outros deuses também. Jezabel é a referência dela. Quando a gente olha lá nos livros de Reis, a gente vê que ela era uma mulher que vinha de uma outra linhagem. Ela então conseguiu corromper Acabe e ainda assim matar diversos profetas também da parte de Deus. E então o que é que essa mulher, com esse espírito de Jezabel, dentro de um templo, dentro então para seduzir pessoas? Quantas pessoas a gente já ouviu com escândalos por aí, internet afora, que na verdade as pessoas, o mundo fala: mas não era crente? Mas não era crente e seduziu o pastor, seduziu o obreiro, seduziu o meu marido, a minha esposa. Então são pessoas que na verdade não são, e estão dentro até mesmo do arraial para tentar confundir, para acabar e tentar desviar aquilo que está na linha da retidão. Mas tenha certeza, esse espírito de Jezabel, a carta ele alerta e fala: para tu que tolerastes. Então não tolere aquilo que corrompe a honra, não tolere, porque quanto mais buscamos a santidade, quanto mais buscamos a Deus, Ele mais faz pela nossa casa. Se você então tolera algo de errado, algo que está contrariando a palavra, como é que você quer depois, com as mãos potentes, que Deus depois também dê livramento aos nossos? Se você então tolera, Ele então também vai tolerar algo também do lado de lá acontecer. Então não é para que venhamos ser intolerantes, não, porque o mundo vai dizer: é intolerância religiosa. Não, cuidado, é somente sabedoria para lidar com as circunstâncias. Nem tudo é para você falar, tem coisas que é para você orar e aguardar Deus confirmar. Mas não tolere sedução e prostituição de outros relacionamentos para outros deuses. Então, tem pessoas que falam: mas é ali que vai ter milagre, porque vai ter cura, é que eu vou viajar para certo lugar porque vai espremer, vai fazer isso e vai fazer acontecer. A melhor cura é a palavra. Quando a gente não desaparta a palavra do nosso caminhar, a gente vai estar andando na luz da palavra. Aí a gente anda marchando e falando: Senhor, vou continuar caminhando, não vou me relacionar com outros deuses, porque eu sei que a resposta está em Israel. Eu sei que é o Senhor que vive, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que cura, Ele é o mesmo que liberta, Ele é o mesmo que salva. Eu convido a você a colocar na mão do Senhor a sua petição e falar: Senhor, eu vou ler na palavra, e está em tuas mãos. Está em tuas mãos e eu creio que o Senhor já está fazendo. Então Ele faz de acordo quando nós estamos segundo a palavra. Não segundo o nosso coração, porque o coração é enganoso, mas segundo a palavra. O que é que a palavra fala do nosso próximo passo? Se está em retidão, um abraço e continue. Esse foi o alerta para a igreja de Tiatira, para não tolerar essas coisas. Porque depois que o homem ou a mulher se desvia para voltar, dá trabalho. Dá um trabalho, porque o pecado, quando Adão ele pecou, ele se escondeu. Muitos então vão se esconder, porque na verdade não vai ser difícil voltar. Dá vontade de chorar quando eu falo que o pecado ele faz com que você ou eu venha se esconder, porque é isso que afasta de Deus. O pecado, o erro, aquilo que a gente faz sabendo, seja lá o que for,
faz com que pessoas vá para dentro da caverna e com medo, às vezes até do açoite da igreja e da religiosidade também. Se você errou, confesse o pecado, porque você alcança a misericórdia, mas deixe o pecado. A Bíblia nos ensina que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Não é na caverna e não é na escuridão que você vai ter misericórdia. A misericórdia você tem vindo para a luz e enfrentando aquilo que estava de errado. Porque na hora de fazer o que é errado, a gente vai fazer e quer fazer porque é bom para o coração. Porque é isso que o inimigo coloca na mente. Vai fazer, tem nada não. Tem nada não, é só hoje. É só uma carreira de cocaína. É só uma. Ele só quer, não é muita coisa não, é pouca coisa. Porque quando ele oferta e ele coloca o prato, na medida que cada um sabe qual é o tipo de prato que o inimigo vai apresentar. Ele não vai apresentar a carreira de cocaína, carreira de ilícitos para quem na verdade não teve esse vício. Mas um homem que veio da prostituição, ele vai colocar a mulher com espírito de Jezabel, mulher com espírito de destruição na vida para poder acabar com tudo. Pode observar, é somente um momento de prazer, é só aquele momento, mas depois você, o homem ou a mulher, vai se esconder, e inclusive quando for descoberto um relacionamento todo que tem com Deus, ou que tem com a mulher dentro de casa e que tem com o filho, ele é colocado à tona e inclusive o relacionamento pode ser destruído. Eu falo isso como testemunho. Certa vez, quando eu estava para me converter, em 2018, tinha terminado de trair minha esposa, mas Deus, o encontro que eu tive com Deus foi esse. Deus falou comigo da seguinte forma: você está melhor agora? E sua mulher em casa e seu filho nesse momento está fazendo o quê? De 2018 para cá, eu tenho andado pela luz da palavra, porque foi o que eu precisava ouvir. Então, o que você precisa ouvir é o que, na verdade, não vai massagear o ego. Porque não era o que eu queria ouvir no momento após a traição. O que eu queria ouvir era: continue, você é bom, é isso aí mesmo. Mas depois do ato daquele pecaminoso, foi justamente o que Deus usou para me resgatar. Então, seja lá qual é a circunstância, seja lá o que for, seja em biqueira, seja onde for, Deus vai permitir para que algum dos nossos, eles aconteçam ou passem, mas para reconhecer e depois dobrar o joelho e falar que foi permitido para que você passasse ou algum dos nossos alcançasse a misericórdia. Deus é especialista, não necessariamente vocês, mas alguém ligado a você que você sabe que está passando por isso, ou que essa palavra ela tem retorno. A palavra ela vai ter retorno porque ela só volta depois que apraz a vontade do nosso Senhor. A igreja de Sardes já está acabando, falta a igreja de Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Quanta gente às vezes está até travestido de crente, mas na verdade está com a vida espiritual morta. É necessário que eu e você não seja encontrado como a igreja de Sardes, achando que está vivo, mas está morto. E a pergunta é: como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a vida buscando mais da parte de Deus? Ser vigilante e consolida. Consolida é fortalece. O resto que estava para morrer. Então tem pessoas que estão com a vida espiritual por um fio. Então consolida, fortalece aquilo que está fraco. Porque quando a gente busca as coisas espirituais, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Do que tens recebido e ouvido. Aleluia! Todos aqui estão ouvindo. Muitos aqui já receberam dons espirituais, ou outros estão precisando de destravar espiritual somente para ativar aquilo que está adormecido. Aqui tem várias promessas. Se você quer mais de Deus, amanhã já tem dia com Deus também, né, pastor? Tem dia com Deus também. Se permita a mais com Deus também, porque o destravar da parte de Deus em diversas áreas é quando a gente busca mais de Deus. Quando a gente busca mais de Deus, Ele olha de lá do trono e fala:
opa, minha serva, meu filho agora está andando na luz da palavra. Eu estou vendo um coração que está querendo arrependimento. Então é assim que Deus faz. Ele olha o coração reto, ele olha o coração aquebrantado, um coração que está voltado para ele e fala: tem jeito, peraí que eu vou fazer algo aqui. Então tem coisas que é necessário a gente dar lugar para que ele venha fazer o restante. Davi ele pegou, ele traiu Urias. Só que tinha um porém. Quando o profeta foi entregar o decreto de morte até para ele mesmo, aí ele contou a parábola da ovelhinha. Aí o profeta fala com ele assim, depois que ele conta, Davi fala da seguinte forma: esse merece morte. Aí depois, quando o profeta fala: esse é você, Davi. Aí imagine aí aquela sentença de morte, imagine um turbilhão, imagine como ficou a cabeça de Davi sendo chacoalhada. Meu Deus, então eu mesmo decretei a minha morte, porque a palavra tem poder. Só que Davi, com o coração quebrantado, ele fala assim: pequei contra o Senhor. Ele não se escondeu. Ele não se escondeu diante do que ele fez de errado. Ele falou: pequei contra o Senhor. E o profeta fala: como reconhecestes que pecaste, você não morrerá. Tu não morrerás. Então tem coisas que a gente faz, se a gente não reconhecer, a morte vai estar esperando. E quando as cartas ele fala assim: arrepende-te ou voltarei contra ti. Voltarei rápido. Quantas pessoas a gente olha: poxa, fulano estava tão bem, mas já morreu. Mas só ele e Deus sabe como estava a vida. Essa é a igreja de Sardes, só falta a Filadélfia e Laodiceia. Está acabando. Lembra-se, pois, dos que têm recebido, e guarda-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, de modo algum, as pessoas às vezes conseguem reconhecer. Como é que pode? Já morreu? Então tem coisas que é Deus que permite logo para lá na frente não perder para o diabo. A igreja de Filadélfia. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Quantos aqui não vão negar o nome do Senhor? Então essa igreja aqui é uma igreja forte, é uma igreja que tem pouca fé, mas não nega, é uma igreja que acontece o que está para acontecer, mas não nega, né, presbítero? Não nega, né? Então que seja lá qual tenha sido a aprovação permitida, ou qualquer arapuca armada, se mantenha com a fé de uma forma que o Senhor olhe para você. Realmente foi até maltratada, mas não negou o nome, não negou a fé. Eu imagino a tristeza que Pedro ficou quando ele foi encontrado como infiel, quando ele negou o nome de Jesus 3 vezes, mas Jesus, no seu ousado amor, ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Aí fala: amo, Senhor. Aí ele mais uma vez: Pedro, tu me amas? Aí ele fala: Senhor, amo. Aí na terceira vez ele fala: Pedro, tu me amas? Aí ele baixa a cabeça, acredito que vem aquela tristeza profunda: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Só que Jesus estrategicamente ele cancela cada negação de Pedro. Tudo aquilo que um dia eu e você negou diante do Senhor, ele é fiel para cancelar todas as negações. Tudo aquilo que um dia sem conhecimento nós negamos, porque Pedro ainda não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo vem em Atos. Então a negação de Pedro foi quando ele não tinha o Espírito Santo, para pegar e dar um puxão de orelha nele, porque Pedro, quando teve o Espírito Santo, ele teve o arrebatamento de espírito, viu o céu se rasgando, desenrolando como se fosse uma cortina, e ali ele começou a ter experiências. Então, quando no coração de Pedro já tinha aquele erro de até mesmo julgar o próximo,
veio o Espírito Santo trazendo uma revelação para Pedro. Então Pedro, com o Espírito Santo, tem uma revelação para que ele então não julgasse justamente ainda quem não estava na presença. Então Pedro teve essa revelação justamente para o centurião. Aí ele vai do centurião, ele é levado até o centurião e ele então entendeu porque Pedro era um tipo de crente que só queria Jesus para ele e não queria os gentios para até os gentios também. Então Pedro precisou ter aquela revelação. Tenha certeza que ele se revela para mim e para você para que nós não venhamos tomar atitude precipitada. E quando você não está atento para sonhos espirituais, ele vai usar pessoas, vai usar e vai travar algumas coisas para você buscar a resposta. Essa é a igreja de Filadélfia. Só que nessa mesma igreja de Filadélfia ele falou: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, alguns desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Então, depois da nossa escolha de seguir a Jesus, não adianta ficar mentindo, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. A mentira tem pernas curtas. A última igreja, a carta em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E a vergonha da nudez ser manifesta é alguém que está vestido achando que tem algo, mas no fundo não tem. Tem pessoas que às vezes acham que tem tudo. Eu estou próspero, não preciso naquela porta de igreja ali não. Eu estou próspero, minha família vai bem. Miserável e coitado, porque se Deus descortinar como é que está a vida espiritual, às vezes dos próprios que tem dentro de casa, se ele bem soubesse que a igreja é colocada para livramento em locais estratégicos. Essa igreja é colocada aqui com a permissão de Deus para a salvação. Quantas mortes e quantos laços, só por esse lugar está aqui aberto e essa presença nessa região. Meu Deus, porque eu creio que os livramentos acontecem quando a gente não está vendo. Tem pessoas que eram para morrer, mas não está morrendo porque tem alguém que já orou, que já intercedeu. Antes dos irmãos chegar aqui, tinha intercessoras orando, pedindo livramento para quem está em leito de hospital. Ou seja, uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que mesmo ainda assim, quando tem calúnia, quando tem difamação, se mantém de pé em oração, porque é assim que Ele nos fortalece. Ele nos fortalece mediante a palavra. E para acabar, quando a gente fala e pode observar, Jesus fala: quem dera se ele fosse até frio ou quente. Não se preocupe até mesmo com ministérios, com pessoas que a gente até mesmo olha e fala: meu Deus, por que a pessoa está com essa vida espiritual assim? Mas eu digo que tem pessoas que já se acostumou. Você não precisa esperar mais, extrair mais nada. Tem uma vida espiritual fria, mas pelo menos ele não está em cima do muro. Olha o que ele fala: quem me dera se eu te encontrasse frio ou quente. Quente é aquele cristão que eu creio que essa igreja está cheia aqui de oração. Bora orar que Deus vai mover. Bora orar que o céu vai rasgar. Bora orar. Eu creio que a característica da igreja está aqui em Laodiceia. É uma igreja que ora, é uma igreja que não é morna, é uma igreja de oração, é uma igreja que intercede e os loucos são
são usados para confundir o resultado da medicina. Só que não se deixe ficar morno, achando que é, mas no fundo não é. E essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração desde cedo, quando o Senhor colocou no meu coração, foi justamente isso, falando das cartas e das características, para que você não seja encontrado em falta com as tuas obras, para que você que esteja com as tuas obras em falta, você fale assim, eu tenho que melhorar. E o tempo expirou, mas louvo a Deus por essa rica oportunidade e que o Senhor continue abençoando a igreja amada e que é Ele que contempla o desejo do coração e Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Agradeço a oportunidade e as palavras do Senhor.